programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, educadores de Minas Gerais fazem vigília na Assembleia Legislativa e cobram dos deputados a aprovação de projetos importantes para a categoria. O Brasil contra o golpe e a favor da democracia. Mais de 200 mil em Brasília para dizer não ao golpe. De Brasília, as notícias da CNTE. Trabalhadores e trabalhadoras em educação marcam presença na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para cobrar dos deputados a aprovação de projetos importantes para a categoria. Educação em debate. Logo pela manhã, diversos educadores e educadoras, vindos de várias regiões do estado, já começavam a chegar em caravanas para participar da vigília pela aprovação dos projetos de lei de interesse da categoria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu sou Fábio Garrido, professor de filosofia em Mariana, e a gente está aqui para pressionar os deputados para que finalmente votem 3 projetos fundamentais para a educação, né? Um projeto é o projeto da Lei 100, relativo aos adoecidos da Lei 100. Então, até hoje, tem gente que não era para ter sido desligada do Estado porque estava adoecido no dia 31 de dezembro. Inclusive gente fazendo tratamento de câncer que estão há 3 meses sem receber, né? Então é uma desumanidade o que os deputados estão fazendo com essas pessoas adoecidas e que é resultado da irresponsabilidade do governo anterior que criou essa Lei 100 e também do governo que demorou a negociar, demorou a discutir com o sindicato sobre os resultados dessa Lei 100. O nosso segundo projeto é o projeto relacionado ao IPSENG, ao direito dos servidores também desligados, que eram da Lei 100, de terem direito ao IPSENG até 2018, que é um projeto fundamental para ter o atendimento à saúde de todos esses servidores, do conjunto desses servidores, né? Mais uma vez, é uma irresponsabilidade com esses servidores o atraso desses projetos. E o nosso reajuste, que foi uma conquista histórica da categoria, né? Você tem um acordo fazendo um cronograma para se chegar no piso nacional, né, no piso salarial nacional, e o governo, logo no início do ano, não incorporou no reajuste os abonos dados do ano passado e também não colocou sobre a carreira os 11,36%, né, que é um absurdo. Então, só agora que está sendo votado, com 4 meses de atraso, que está sendo votado na Assembleia, o nosso projeto, né? Enquanto a gente está aqui na luta, né, tendo que fazer a luta, primeiro para o governo enviar os projetos da forma como a categoria necessita, e agora depois tendo que pressionar os deputados ficam fazendo um jogo de empurra, fazendo um toma lá da cá com o governo para terem emendas parlamentares para poderem fazer campanha eleitoral no final do ano. A gente precisa desses projetos por uma questão de saúde, como eu já falei, e também para a melhoria da nossa qualidade como educadores em sala de aula, né? Porque sem você ter um piso salarial, sem você ter um salário minimamente digno, né? E a gente está falando que a gente não chegou nem no piso ainda, o educador ele resolve desistir da educação, porque não consegue remunerar. Eu, por exemplo, que sou professor de filosofia, e tenho 1 hora aula só por semana, para poder chegar e completar o meu orçamento, eu preciso te dar uma quantidade imensa de aulas para uma quantidade imensa de turmas, tendo uma sobrecarga de trabalho com diários, com burocracia que deveria ser utilizado para a minha formação enquanto educador, para que eu me formasse cada vez mais e pudesse dar uma aula melhor para os alunos. Então, quando falam que os educadores não têm formação, quando falam que os educadores não estão preparados, desconhece todo um sistema educacional que não nos dá tempo para que a gente possa estudar, para que a gente possa se preparar, fazer um bom planejamento de aula, certo? E a gente tem que se preparar, inclusive, porque é função hoje do educador, uma função política fundamental, desconstruir os discursos que a mídia de massa tem colocado em sala de aula, tem colocado para os nossos alunos. Uma média no Brasil é que o brasileiro mais ou menos assiste em torno de 6 horas, de 6 a 8 horas de televisão por dia, enquanto a gente tem 5 horas para falar de história, para falar de filosofia, para falar de sociologia com esses alunos, para que eles tenham uma cidadania plena e não acabem entrando em aventuras golpistas. No início da tarde do dia 5 de abril, por volta das 14 horas, eles começaram a ocupar as galerias da Assembleia Legislativa e a entoar 2 de seus mais lembrados lemas: a gente nunca desiste e quem luta educa.
Foi assim que os educadores, mais uma vez, marcaram presença na Assembleia para acompanhar passo a passo as discussões do plenário. Primeiro, dizer que venho de uma família de educadores, né? Minha mãe serviçal, como várias irmãs também, e vários lá da minha casa são professores. E nós sabemos o quanto é difícil a nossa luta, né? Anos aí a fios lutando por valorização profissional, por uma educação de qualidade. E eu há 14 anos na educação e sei muito bem como é que é essa luta. A gente que está à frente dessa luta lá no sul de Minas, Varginha, a gente sabe muito bem como é árdua, mas a gente está na luta com os companheiros, vários companheiros aí da educação nessa luta, porque precisamos cada dia melhorar a nossa educação, melhorar a qualidade do ensino, melhorar também os nossos vencimentos. E aí é muito complicado para a gente ver deputados fazer mimimi aqui na Assembleia, porque desde a semana retrasada que nós estamos de vigília aqui nessa Assembleia Legislativa para deputado votar projetos que dizem respeito diretamente à educação. Primeiro, ao piso nacional, que nós estamos na luta há vários anos, e aqui em Minas Gerais tem um projeto hoje na Assembleia Legislativa que traz o reajuste anual, traz os abonos de 2016 e 2017 e tem também a PLC 50, que traz a questão dos adoecidos na sala de aula e na escola. Então não dá para a gente chegar aqui e ver deputado fazer mimimi e ficar de boa. Não é por aí. O deputado, a obrigação dele é vir aqui e votar. E ele tem que comparecer. E a gente vê que hoje pode ser que vote, tomara que a gente consiga que os deputados votem, os vetos e os projetos, mas nas semanas passadas eles estiveram aqui e não votaram, simplesmente não deu quórum, simplesmente não compareceram, e aí eles estão ali para representar o povo mineiro. Não dá para a gente ver esses deputados hoje falando bobagens aí, dizendo que vieram, que não vieram, por isso e aquilo, porque tem lista, porque não tem lista. Nós sabemos muito bem quem está do lado da educação, e nós estamos na luta há muito tempo, por isso que a gente abraça essa bandeira do Sindiúti com muito orgulho, porque sabemos o quanto esse sindicato nos representa e o quanto esse sindicato é importante na vida de cada trabalhador e cada trabalhadora em educação nesse estado de Minas Gerais. Com bandeiras e palavras de ordem, foram ditando aos deputados o que era preciso dizer para reafirmar que a educação em Minas não se curva, não aceita o jogo de interesses e de empurra e que os educadores sabem o que querem e têm fôlego para fazer a luta necessária. Esse é o nosso lema, a gente não desiste jamais. E é por essa não desistência que nós estamos vencendo as barreiras aqui na Assembleia Legislativa. Não importa, os deputados, já é o 4º momento hoje, que nós estamos aqui, a gente vem de longe e tanto provar, e a Assembleia está cheia, muitas pessoas de fora, provar que deputado nenhum, governo nenhum vai derrotar a luta da categoria. Nós sabemos o que nós queremos, além de sabermos o que queremos, nós temos consciência que a educação precisa de cada vez mais qualidade. E se passa qualidade também pela questão salarial. Nós temos uma imensa pauta de reivindicação, nós vamos nessa pauta até o fim. Nós estamos hoje aqui buscando a assinatura que os deputados votem o nosso piso salarial. E a nossa pauta de reivindicação não termina. Se eles votarem hoje, não termina hoje. Ela continua e se não votarem hoje, eles podem estar conscientes que dia 7 nós estaremos aqui nessa Assembleia e com certeza, dia 7 essa categoria vota por uma greve. Se é isso que eles querem, nós saberemos fazer. Eu acredito que se o educador, se nós estivéssemos com piso salarial há muito mais tempo, nós não precisávamos jamais de estar com o nosso tempo todo tomado. Hoje nós não temos tempo para a família, nós não temos tempo para a nossa vida, porque o trabalhador em educação, ele tem que estar matutino, vespertino e noturno para tentar defender a vida dele financeira. Então é necessário que melhore realmente, nós vamos lutar por essa melhoria, porque nós não queremos ficar a vida inteira matutino, vespertino e noturno com o nosso tempo todo de vida tomado por conta de ganhar R$ 1.900. Eu acredito que melhorando a qualidade financeira, nós também vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Melhorando a nossa qualidade de vida, nós vamos melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos também. Os trabalhadores em educação de Minas Gerais já sabem. É só a luta que garante conquistas.
foi preciso marcar presença na Assembleia Legislativa, fazer vigílias no plenário para que projetos importantes e de interesse da categoria fossem apreciados e votados na Casa. Após muita pressão e até a divulgação de uma lista de presença e ausência dos deputados no plenário do dia 29 de março, os projetos foram apreciados e votados. A lição já está aprendida. Nós não vamos esperar que o governo se movimente para o cumprimento do acordo. Nós faremos a nossa vigília permanente e não nos desmobilizaremos acreditando que o papel sozinho vai dar conta de resolver. O ideal é que desse, gente. Mas nós já vimos que ele sozinho não dá. Então vamos fazer a nossa parte, que é a permanente mobilização. Quando nós assinamos o acordo, que foi aprovado numa Assembleia Estadual aqui, no pátio da Assembleia Legislativa, nós avaliávamos que o acordo não resolvia todos os problemas, que era um primeiro acordo, mas que seria necessário que nós continuássemos as nossas campanhas para avanços além do acordo assinado. E é exatamente esse o segundo desafio pelo qual nós estamos apresentando esse calendário. Nós não podemos resumir 2016 à luta pelo cumprimento do acordo de 2015. Nós precisamos ter uma nova pauta para avançar em mais direitos, em mais conquistas, e precisamos fazer a movimentação para termos em 2015, em 2016, conquistas para além das conquistas de 2015. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Profissão educador. Meu nome é Fabrício Mascarenhas, sou professor na rede estadual em Diamantina. Bom, quando se discute o Plano Estadual de Educação, não pode se deixar de detalhar a questão da importância da valorização do profissional da educação, principalmente do professor que está lá na sala de aula e que tem dois anseios. Primeiro, em relação à questão da valorização em se tratando da implementação do piso salarial profissional nacional. Uma outra coisa diz respeito à capacitação desse profissional. Em relação à questão da saúde do profissional da educação, a melhoria do atendimento do IPSENG, que é importante também que haja uma melhoria do IPSENG em nível regional e, inclusive, uma das coisas que a gente acha que é importante conter também é um conselho regionalizado do qual nós possamos participar, né, ajudando na gestão dessas regionais do IPSENG. Nós estamos com os prazos de realização desses fóruns, desses espaços de debate e discussão para a construção do Plano Estadual de Educação um tanto quanto atrasados. Uma outra preocupação também que a gente precisa ressaltar é em relação à logística de participação das pessoas, tanto os trabalhadores em educação, quanto pais, estudantes e demais setores da comunidade escolar. É preciso que na etapa estadual o governo dê condição logística para que essas pessoas participem. Nas etapas regionais é mais tranquilo, mas na etapa estadual é preciso que isso seja garantido. Uma outra questão também que é preciso que haja liberação dos trabalhadores em educação para participar desses espaços de discussão do Plano Estadual de Educação. Nós estamos nos organizando enquanto departamento, enquanto direção estadual, para que a categoria e a comunidade escolar possa fazer um bom debate e elaborar mesmo, pensar políticas públicas que incluam todos e todas da nossa sociedade. Calendário de lutas. Dia 7 de abril, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Sindiúti-MG e os educadores realizaram mais uma assembleia com paralisação total de atividades. Diante do atual cenário em que o governo não atende às reivindicações da saúde, os trabalhadores e trabalhadoras votaram por realizar no próximo dia 13 de abril uma nova assembleia com paralisação e indicativo de greve. Para a categoria, somente a resistência e a luta dos servidores podem transformar a realidade perversa vivida pelos profissionais da saúde em todo o estado.
choque de realidade. O impacto do rompimento da barragem da Samarco em Bento Rodrigues, ocorrido no último dia 5 de novembro, no subdistrito do município de Mariana, é muito maior do que se consegue ver hoje e terá consequências devastadoras para a vida de muitas comunidades. O alerta é da presidente da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, que vem acompanhando o caso desde o início. Ali existe uma mineradora vinculada a uma grande multinacional, que é a Vale, que está ali extraindo as nossas riquezas e extraindo à custa das condições do povo da região. A mineradora não teve condições de dar um suporte adequado desde a primeira hora à população afetada. Então isso precisa servir de lição para que todos nós, mineiros, possamos repensar a mineração em Minas Gerais. Ela participa de uma articulação de sindicatos, movimentos sociais e populares de Minas que luta para que os responsáveis paguem civil e criminalmente pelo ocorrido. Eu quero lembrar aquilo que é o nosso compromisso, porque se um dia todos disseram que o professor tinha o direito de pagar o piso salarial, tinha o direito de receber o piso salarial profissional nacional, nós também temos uma obrigação de vestirmos a camisa de outras lutas sociais. E não há luta hoje mais importante no estado de Minas Gerais do que a luta para que o crime que aconteceu em Mariana, cujos responsáveis são a Vale, a Samarco e a BHP, seja esquecido. Nós não podemos esquecer. Essa pauta precisa ser uma pauta de todos nós. Porque se nós deixarmos que o poder econômico vença essa batalha, o poder econômico nos vence. As empreiteiras vencem os eletricitários. Daqui a pouco estão terceirizando as nossas escolas. Daqui a pouco nós precisaremos de um processo de ocupação, como acontece hoje em São Paulo, por uma luta por educação pública de qualidade. Então a luta para que o crime de Mariana não caia no esquecimento precisa ser uma luta de todos nós, cotidianamente. Porque agora o que nós vamos enfrentar é o esquecimento. Como nós, como trabalhadores e trabalhadoras em educação, enfrentamos muito aqui. O esquecimento da nossa pauta, o esquecimento desse crime e, consequentemente, para que tudo permaneça como está. Eu confesso a vocês que eu ia fazer a leitura de uma carta. Mas eu achei que a carta ela era muito impactante e, além da denúncia, precisa ser um momento de celebrar. Então, depois eu vou disponibilizar a carta que conta a história da jovem, que não deve ter 30 anos, que foi salvar o seu filho, correu na lama, enquanto estava correndo da lama, e a lama, evidentemente, alcançando no distrito de Bento Rodrigues, ela sofreu um aborto involuntário. Isso a gente não viu nos meios de comunicação. Ela estava fugindo da lama, com o filho nos braços e abortando o outro filho. Ela estava grávida de 3 meses. Alguém precisa contar essas coisas. Se não somos nós, não terão outros, porque são os oprimidos que contam as histórias que vivem. Então, eu sugiro que depois a gente faça a leitura dessa carta e de tantos outros episódios que nós não teremos conhecimento dos grandes meios de comunicação, mas são essenciais para ficar na nossa memória e entender o porquê não podemos esquecer o crime de Mariana e cometido contra toda a bacia do Rio Doce. Momento CUT Minas. Gostaria de saber o que é FGTS. O FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. É um fundo que foi criado na década de 60 para substituir a estabilidade de emprego que os trabalhadores tinham. O trabalhador, ao completar 10 anos de emprego, ele assegurava a sua estabilidade e não poderia ser demitido. Então esse fundo foi para substituir essa estabilidade. Foi uma decisão da ditadura militar, quando exatamente no Brasil estava se completando 10 anos da indústria automobilística no Brasil. Então esse é um fundo que é uma poupança, né? E esse fundo ele é utilizado para que quando você é demitido, né, você resgata esse saldo. Então nós defendemos a Convenção 58 da OIT, que garante a demissão, a proibição da demissão imotivada, e o fundo de garantia é esse recurso que é depositado todo mês, né? E quando você é demitido, você resgata esse fundo. Esse fundo é utilizado, os recursos desse fundo, com habitação e com saneamento.
O problema é que hoje o Fundo de Garantia não corrige anualmente, o reajuste dele é TR mais 3% e normalmente essa correção ela é inferior à inflação. Quem luta, educa. O projeto de lei complementar número 257 de 2016, que inviabiliza as metas do Plano Nacional de Educação, tem preocupado muitos educadores e a matéria está sendo bastante criticada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. O PLP 257/16, de autoria do Poder Executivo, foi enviado à Câmara dos Deputados no último dia 22 de março. Denominado de estímulo ao reequilíbrio fiscal, o PLP 257 aborda basicamente 4 áreas, entre elas o refinanciamento da dívida, com previsão de amplo ajuste na administração pública e possibilidade de privatização de empresas estatais para pagamento dos débitos. A secretária de organização da CNTE, Marilda de Abreu, explica por que esse projeto é tão perverso. Nós estamos com vários projetos sendo tratados dentro do Congresso Nacional. Um deles é o 257, que trata das dívidas do Estado, mas quem sofre com a renegociação da dívida são os trabalhadores do serviço público, onde há uma série de imposições e de retaliações quanto ao projeto. A CNTE já lançou uma nota contra o projeto 257, não nos favorece e nós queremos que ele seja retirado de votação na Câmara Federal. Dentre outras questões, Marilda, o que mais preocupa os servidores? Que direitos estão ameaçados, por exemplo, que você poderia destacar para nós? Sim, das agências prioritárias deles é que não dê reajuste aos servidores públicos. E isso para nós é grave, porque com um país com inflação, nós necessitamos de pelo menos das perdas inflacionárias em nossos salários. Que outra preocupação esse projeto traz e prejudica as prerrogativas ou as defesas do Sindiúti? Olha, inclusive o projeto prevê suspensão de concursos públicos e nós pautamos para que todo servidor público tenha ingresso no serviço público através dos concursos. Nós não podemos permitir que isso aconteça, senão nós vamos voltar aos tempos de ficar a revelia de cargos na mão dos senhores deputados. Nós estamos com vários outros projetos que nos preocupam. Um deles é a questão da reforma da Previdência, que inclusive quer acabar com a aposentadoria especial de professor, quer comparar o tempo de serviço de homens e de mulheres, isso para nós não é bom. E temos também a questão das OS, que é a privatização das escolas públicas. Em Goiás, nós já tivemos uma série de escolas privatizadas, nós estamos dando todo o apoio aos companheiros de Goiás, mas em Minas Gerais também nós já estamos correndo risco com as parcerias públicos-privadas. Nós temos que estar atento a esses assuntos também. E a militarização das escolas, a entrega das escolas públicas em áreas de conflito ou aonde há maior violência escolar, na mão das polícias militares. Nós não concordamos com isso, o problema da violência não é a polícia militar que vai resolver. São as políticas públicas que sanearão esses problemas. Diante dessas considerações, a CNTE se posiciona contra o PLP 257/16 e sugere sua imediata retirada da pauta do Congresso Nacional com o seu consequente arquivamento. Nosso jurídico tira sua dúvida. Tira dúvidas. O que é aposentadoria compulsória? É a aposentadoria para o servidor ou a servidora que atinge 70 anos de idade. Assim que o servidor atingir essa idade, ele deverá ser aposentado com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição. Atualidade. A educação básica interroga a universidade. Esse é o tema do seminário anual que discute as contribuições da universidade no cotidiano da educação básica. É um projeto do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, da UFMG. O seminário, cujo título foi sugerido pelo educador Miguel Arroio, professor emérito da Universidade Federal, realizará 8 conferências, com um representante da universidade e um representante da escola básica. A proposta é entender como, de fato, os projetos e pesquisas de dentro da academia respondem às necessidades da educação básica.
E você, educador, pode participar efetivamente dessas discussões. O debate é transmitido ao vivo pela rádio web da FAI, a Faculdade de Educação, e também pelo canal do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, no YouTube, na internet. E todas as segundas-feiras, no programa que é veiculado na Rádio FMG Educativa, o projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil conta com a participação da professora Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral do Sindiúti, na coluna Pense Bem. Ela faz comentários sobre temas que envolvem a educação e também temas que são de interesse de toda a sociedade. Momento CNTE. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, congrega sindicatos de todo o país. Vamos a Brasília para saber da mobilização dos educadores e educadoras em outros estados. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, participou da Marcha dos 100 Mil, em Brasília. A manifestação superou as expectativas dos organizadores, com a presença de cerca de 200 mil pessoas, sendo 10 mil trabalhadores de 23 sindicatos filiados à CNTE. De acordo com o presidente da CNTE, Roberto Leão, estavam presentes no evento trabalhadores em educação e funcionários de diversos setores. Aqui nós temos professores, trabalhadores de educação, funcionários, petroleiros, químicos, enfim, a classe trabalhadora toda unida defendendo a democracia. Claro que nós também estamos defendendo reivindicações importantes. Por exemplo, nós somos contra a reforma da Previdência. Nós não queremos que a militarização de escola. Nós não queremos que as escolas sejam dirigidas pelas OS. Mas, acima de tudo isso, existe a luta em torno da democracia. É a democracia que, nesse momento, corre risco no nosso país. Na pauta de reivindicações da CNTE estavam a não militarização das escolas e as organizações sociais, não a mercantilização da educação e ao fim da aposentadoria especial dos professores, não ao aumento da idade para aposentadoria e não a mesma idade para aposentadoria de homens e mulheres. Nós estamos encampando essa luta em prol da nossa profissão, que ao longo do tempo a gente vem lutando para ter todos os direitos e nossas conquistas estão sendo hoje ameaçadas. A educação evoluiu muito, o governo investiu muito em educação nos últimos anos, teve um grande investimento como nunca teve na história. E por conta disso nós estamos aqui para dar o nosso apoio ao governo. Viemos porque é muito importante garantirmos todos os direitos que nós conquistamos até hoje. Então, a educação precisa de avançar, né? Então, não podemos retroagir. Nós estamos aqui hoje para que nós não passemos, nós trabalhadores profissionais da educação, não tenhamos que passar momentos vividos anteriormente, onde nós encontramos enquanto representantes dessa categoria, professores em vários cantos desse país, ganhando salários de até R$70. Os professores querem, de uma maneira geral, que seja mantida a nossa luta pelos 10% para a educação, da questão do pré-sal, e que a questão do espaço público, as instituições públicas sejam preservadas. A Marcha dos 100 Mil integrou o Dia Nacional de Mobilização, com concentrações em diversas cidades em todo o país. O ato foi em defesa da democracia e dos direitos sociais e contra o reajuste fiscal, a reforma da Previdência e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse evento aqui é importante porque mostra a unidade da classe trabalhadora do nosso país, dos movimentos sociais, contra esse golpe que está em andamento no Brasil, cujo objetivo é tirar a presidenta Dilma, eleita democraticamente, da presidência da República. A concentração, que ocorreu de forma pacífica, contou com a presença de toda a direção da CNTE, além de artistas e dirigentes de movimentos sociais. O evento teve início às 14 horas no estádio Mané Garrincha e os manifestantes seguiram até a Praça dos Três Poderes, onde a marcha foi encerrada por volta das 22 horas. Fique agora com o nosso quadro de humor.